Atenção! Esse vídeo contém teor alto em opinião própria. Se você é um fanboy de coração mole, que não consegue ouvir uma crítica ao seu joguinho favorito, recomendo fortemente que saia do vídeo. Você foi avisado. No dia 11 de janeiro de 2005, a Capcom lançava no GameCube um jogo que ia mudar para sempre a história não só da empresa, mas de toda a indústria dos videogames. Resident Evil 4 se consolidou como um clássico quase que instantâneo, e foi um sucesso absurdo, mesmo que inicialmente ele tivesse preso no hardware da Nintendo. E após esse grande sucesso, a expectativa pela continuação era enorme, e com toda a razão, mas ela chegaria apenas 4 anos depois. Em março de 2009, Resident Evil 5 era lançado, e a boa fama do seu antecessor tornou esse um sucesso imediato, sendo esse até hoje o jogo mais vendido da franquia, com cerca de 16 milhões de cópias vendidas, número que pode ser superado pelo R2 Remake ou até pelo R9 em breve, mas ainda assim não deixa de ser impressionante. Porém, apesar do seu sucesso, é inegável o quão danoso esse jogo foi para a franquia. E hoje, 17 anos depois, ele é para mim o pior da franquia. Sim, pior até que o R6. E eu vou te mostrar o porquê agora. O primeiro ponto que tem que ser mencionado é que esse jogo foi pensado para ser mais voltado pro co-op. E aqui eu já vou admitir que eu não joguei ele em co-op, mas eu vou dar o braço a torcer que ele deve sim ser mais divertido jogando com um amigo, assim como qualquer jogo é, na verdade. Porém, ter um co-op não justifica o jogo ter um single player tão ruim. Além de que muitas críticas desse jogo independem do co-op, mas estejam cientes que essa crítica foi feita baseada na minha experiência solo no game. Dito isso, eu vou começar essa análise defendendo o jogo, olha só, contra uma polêmica bem imbecil que ele foi envolvido na época do lançamento, que é sobre o suposto racismo do game. Sim, pois é, racismo. Ninguém ligou de matar zumbi branco e negro nos Estados Unidos. Ninguém ligou de matar um monte de gente branca numa vila da Espanha no 4. Mas pelo simples fato do jogo se passar na África, o jogo é racista. Ou seja, não pode matar zumbi negro. Eu não vou nem argumentar muito nesse tópico, porque já deu pra perceber o quão esse argumento é imbecil. E veja só, extremamente racista também. Eu só coloquei isso aqui porque essa merda ganhou repercussão na época por um portal de notícias gamers aí que só fala bosta. Passando essa besteira, tá na hora de descer o pau nesse game, falando primeiramente do afastamento absoluto que esse jogo tem do terror. Se no 4 a gente já começava a ter uma pegada meio filme de ação, aqui eles elevaram isso à quinta potência. Nós praticamente não temos mais nenhuma fase de noite, você tem que lutar contra 55 mil inimigos diferentes ao mesmo tempo. Os zumbis, entre muitas aspas, agora são os soldados armados que ficam tacando tiro e mísseis pra cima de você. Nada, repito, nada nesse jogo lembra um pingo pelo que essa franquia ficou conhecida, e é uma extinção total do survival horror da série. Sério, cara, tem umas áreas nesse jogo que são tão exageradas que ficam parecendo até um sonho lúcido bizarro, de tão sem noção que as coisas ficam. Por exemplo, vocês lembram dos Lickers? Aqueles monstros bizarros do R2 e R3 que faziam geral se mijar nas calças e tinham uma mecânica de furtividade incrível. Então, eles estão aqui também. Eu vou admitir que eu até gostei que na primeira vez que eles aparecem, eles mantiveram a mecânica de furtividade, e essa é provavelmente a única parte nesse jogo inteiro que lembra um pouco os jogos clássicos. Só que eles jogam tudo isso no lixo nessa parte aqui.
Sério, cara, de verdade. Eu acho que foi nesse momento que eu de fato coringuei jogando esse jogo. Pra você que não jogou ou não lembra, nessa parte você tem que subir numa plataforma, atravessar e empurrar um negócio até cair no chão pra poder passar. Só que ao mesmo tempo que isso acontece, aparecem dezenas ou até mesmo centenas de leakers ao mesmo tempo na plataforma, onde eles basicamente rasgam no meio a mecânica de ficar em silêncio e transformam esse bicho num monstro genérico. Primeiramente, como tem bicho pra tudo quanto é lado, não tem como passar furtivamente, porque alguma hora você vai esbarrar em algum deles e aí já era. E mesmo que você passasse furtivamente, a desgraça da desinteligência artificial da Shiva vai começar a atirar nos bichos e daí ou você vai morrer ou ela vai morrer se você demorar muito. Acho que esse foi o momento em que a última fagulha dentro de mim que queria gostar desse jogo foi embora e eu só comecei a xingar esse jogo até zerar. E falando na Shiva, se você reclama da merda da Ashley no R4 Classic, saiba que ela parece o Albert Einstein se comparada à inteligência artificial da Shiva. Primeiro que o inventário desse jogo é compartilhado, ou seja, você depende da IA, se jogar sozinho, para gerir ele. Resultado, ela frequentemente gasta munição à toa, usa itens de cura na hora errada e se coloca em perigo ainda por cima, o que faz com que você perca o jogo por causa dela às vezes. Acho que a Capcom previu que os jogadores iam odiar essa personagem por causa da IA e aí deixaram a personagem deram um grande desenvolvimento e carisma pra personagem. Outro fator que me faz ter desgosto nesse game é que nem como jogo de ação ele funciona, muito por causa da movimentação que eles quiseram manter nos controles de tanque, entre aspas, do R4, onde você não pode andar e atirar ao mesmo tempo. Só que só tem um problema: como você aumentou exponencialmente a quantidade de inimigos e ameaças, essa movimentação atrapalha em muito na diversão do jogo, porque a desgraça do Chris parece uma geladeira Brastemp na hora de se mexer, que atrapalha muito no tempo de reação e é outro fator que só causa raiva no game. Indo pra parte da história, que por mais que seja uma das partes menos piores do jogo, é bem sem pé nem cabeça. Você tem o Chris, só que agora bem mais musculoso, lidando com corporações como a Tricell e investigando as origens do vírus progenitor na África. Aí você tem o Chris reencontrando com a Jill, que tá sendo controlada por uma espécie de dispositivo de controle mental do Wesker, que fica no peito dela, e aí você salva ela e pensa que vai conseguir ter um co-op com a Jill, mas não, você consegue com a merda da IA da Shiva. Depois de muita, mas muita luta e cutscenes extremamente exageradas, você chega na luta final contra o Wesker, que é a famigerada luta no vulcão, que provavelmente é a boss fight mais memificada de toda a história de Resident. E isso por si só já diz muita coisa. E eu não tenho muito o que acrescentar nesse top, porque essa luta é basicamente isso. Você soca a pedra, atira nas costas do Wesker, foge dele, e no final eu só guardei um lança-míssel e taquei no Wesker pra finalizar logo essa bosta. Essa nem é uma luta ruim se comparada a outras do jogo, mas também não é nada demais pra uma boss fight final do game. Ainda mais que o Wesker morre. Agora, o que de fato é um ponto negativo são as boss fights patéticas que esse jogo tem. Eu poderia passar um bom tempo falando de várias que são bem ruins, mas eu vou atentar àquela que mais me deu raiva, o Uroboros. Mais especificamente, a última vez que a gente enfrenta ele. Cara, esse boss ele é só uma merda de esponja de dano, que ainda tem a chance de bugar e simplesmente você não conseguir dar dano nele quando você deveria. E isso aconteceu comigo algumas vezes. Sério, ele é nível o Nightmare do DMC1, só que pior na minha opinião. O boss é chato pra cacete, além de ter um visual de merda ainda por cima. Agora, indo pra um outro extremo, se tem um boss que é bom, ele se chama Albert Wesker, que é sem dúvida a melhor coisa desse game. 7 minutes.
Cara, as lutas contra ele não são nada demais, mas já são bem melhores que as outras, só pelo simples fato do personagem estar ali. E esse acaba também sendo outro erro desse game, na verdade, que é o fato do Wesker ser morto. Eu não tenho problema em você matar ele em si, mas pô, se você vai matar o maior vilão da franquia, você tem que pelo menos fazer um jogo foda sobre isso. E pra mim, se por exemplo, o Wesker fosse o vilão final do R6, e aí se você reunisse todos os Vingadores, entre aspas, no 6, para derrotar ele, o jogo já ia melhorar muito. Enfim, como eu falei, pra mim, esse é o ponto positivo máximo desse game. E é por causa disso que eu fico sim ansioso por talvez um remake do 5 no futuro. Bom, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve que vai me ajudar demais. Eu te convido também a assistir o meu vídeo mostrando o porquê que o R1 precisa de um novo remake. Ele vai estar aparecendo aí no card, é só clicar. Eu sou o Daniel e você está no canal Nerfando Games. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, fui!